Bom dia, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. João, capítulo 11, do 1 ao 3, diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Amém. E esse será o título da mensagem de hoje de manhã. Pela manhã. Está enfermo aquele a quem amas. Irmãos, o Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, e esse Evangelho ele tem uma estrutura interessante. Ele é dividido em 4 partes. Nós temos o chamado prólogo, que é o capítulo 1, que vai do verso 1 até o versículo 19, onde João vai dar para nós, vai deixar ali bastante claro para nós todo o conteúdo do Evangelho e a forma como nós devemos interpretá-lo, está lá no prólogo. Aí depois a gente vai ter do capítulo 1, do versículo 20, até o capítulo 20 do Evangelho, a gente vai ter todo o conteúdo do Evangelho, que é dividido em 2 partes. Na realidade, o Evangelho de João vai ser agora dividido em 2 partes. Do capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 12, mais ou menos, a gente vai ter aqui o livro dos sinais. Do capítulo 12 ao 20, nós temos o livro da glória, e o capítulo 21 a gente tem a conclusão, o epílogo. O texto que eu li para vocês está no capítulo 11 do Evangelho de João, então nós estamos aqui seguindo o livro dos sinais. Na realidade, João, quando ele escreveu o seu Evangelho, quando ele escreve esse Evangelho, ele escreve mais ou menos ali por volta do ano 69, ano 70. Eu entendo com alguns eruditos que todos os livros do Novo Testamento foi escrito e terminado antes do ano 70. Antes da destruição de Jerusalém, todo o Novo Testamento já foi todo ele escrito. Alguns vão dizer que o Evangelho de João foi escrito no ano 87, 90, mas não é essa a minha visão. Foi escrito no ano 70, depois de Cristo. Então, quando João escreveu esse Evangelho, já tinha passado já 40 anos já de todo o ocorrido dele, tanto de sua morte, quanto da sua ressurreição. E o objetivo de João aqui, do evangelista João, ao escrever todos esses 12 primeiros capítulos do evangelho dele, é estruturar toda a mensagem do evangelho dele em cima de 7 sinais, na realidade 7 milagres. Jesus faz 7 milagres aqui. E o objetivo de João, ao descrever para nós esses milagres, está logo no final do livro dele, só você ler. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Veja o propósito do Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, Jesus fez muitos milagres. João só quis apenas escrever 7. E qual é o objetivo dele apenas querer escrever 7? Aí ele diz, verso 31, estes milagres, que João vai chamar de sinais, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo é duplo. Os sinais foram escritos com objetivo. Então, veja só, os milagres, irmãos, narrados no Evangelho de João, eles não foram narrados para que a gente diga assim, assim como Jesus fez no passado, ele vai fazer hoje. Não, o objetivo não é esse. Embora Jesus seja o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, não é esse o objetivo do evangelista. Dizer que assim como ele curou o cego, ele vai curar hoje, assim como ele transformou água em vinho, ele vai fazer isso hoje. Não, ele tem todo o poder para fazer isso. Mas o objetivo do evangelista não é esse. Esse é o objetivo de alguns pregadores e alguns mestres que ficam ensinando, tentando ensinar o povo de Deus, trazer esperança ao povo de Deus.
mas não é o objetivo do evangelista. O objetivo do evangelista é escrever esses milagres por duas razões. Primeiro, quando você vê esses milagres, que João chama de sinal, ou seja, sinaliza alguma coisa, aponta para algo, e essa alguma coisa, esse algo para o qual o milagre aponta é que quando você vê Jesus fazendo milagres, você saiba o seguinte, que Ele é Deus. Ele é o próprio Jeová. E é interessante que quando a gente vai lendo o Evangelho, as pessoas tinham a visão de Jesus de que Ele era um grande profeta. Não foi assim que a mulher samaritana se referiu a Ele? Quando Jesus chama a mulher e diz, olha, traga o teu marido. Aí ela diz, olha, eu não tenho marido. E Ele revela para aquela mulher todo o histórico dela. Aí ela fica surpreendida e assustada e diz, você é profeta. Jesus é profeta? Sim, Ele também é profeta. No capítulo 6, a gente vê algumas pessoas querendo tomar Jesus à força e fazer dele rei. Ele é rei? Sim. Na conversa que ele tem lá em João capítulo 19, ele diz, para isso eu nasci, eu sou rei também. Então ele é o rei davídico também. Ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas todo o objetivo de João não é apenas dizer, olha, ele é um profeta, ele é um Messias que havia de vir, ele é o rei davídico que vai se assentar no trono, ele é isso também. Mas o objetivo de João é deixar bastante claro para nós que acima de tudo isso, e antes, melhor dizendo, de tudo isso, Jesus é Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês irão morrer nos vossos pecados. Então, os milagres foram feitos para isso. Se você der uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Olha o que é que João vai dizer. Ó. João, capítulo 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então está bastante claro aqui. O sinal aponta que ele é Deus e os discípulos, ao verem o sinal, creram nele. Se você for ver também, por exemplo, no capítulo 4, versículo 54, é o mesmo discurso, gente. Veja, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então ele fez 7 sinais, transformou água em vinho, curou o oficial, andou sobre as águas, curou o paralítico do tanque de Betesda, deu cura ao cego de nascença, e o último sinal é esse que eu acabei de ler para vocês, que é a ressurreição de Lázaro. Então quem é Jesus? Deus. No Evangelho de João, João revela para nós que Jesus é Deus. Como é que eu sei que Jesus é Deus? Pelos sinais. Os sinais apontam a divindade. Os sinais são a manifestação visível, concreta, palpável e histórico de sua divindade. Veja aí, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 5. Estou lendo agora o versículo 17, que diz assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, irmãos, vejam só, se a gente for ler um pouquinho mais na frente, capítulo 10 do Evangelho de João, veja, por exemplo, o versículo 32. Disse-lhes Jesus, João 10, 32, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, muitos sinais da parte do Pai. Por qual desses sinais vocês querem me apedrejar?
E aqui é interessante, irmãos, quando Jesus fazia os sinais, os líderes religiosos daquela época, eles tinham que dar uma explicação para justificar o homem fazendo tamanhos milagres e maravilhas naquela época. E a explicação teológica deles era que Jesus fazia todos esses sinais por meio de Belzebu, ou seja, havia uma aliança entre Jesus e os demônios, e esses demônios davam poder mágicos a Jesus para ele fazer esses sinais. Só que essa explicação, essa justificativa teológica, não caiu na graça do povo e o povo não aceitou. Na realidade, o cego de nascença, do capítulo 9, desfez tudo isso, né? Porque o cego, quando foi curado e ele foi questionado, ele diz, olha, eu só sei de uma coisa, o livro de Provérbios ensina que aquele que não obedece o mandamento de Deus, até a sua oração é abominável. Então, se ele não teme a Deus, como vocês dizem que ele não teme, se ele não guarda os mandamentos, como vocês dizem que ele não guarda, a pergunta é, como é que ele faz tantos milagres como ele vem fazendo, e principalmente esse, de curar um cego de nascença? E a crença judaica da época, nos escritos de Qumran, dizem bastante claro que uma das marcas do Messias, um dos milagres que o Messias iria fazer, era curar um cego de nascença. Então me expliquem isso aí. E eles não conseguiam explicar a gente, porque a resposta teológica deles era muito fraca. Não tinha como justificar. E Jesus aqui diz, olha, por qual dos milagres que vocês querem me matar? É do cego de nascença? Foi porque eu transformei água em vinho? Agora veja, versículo 33 do capítulo 10. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Então está muito claro aqui, irmãos, na leitura, de que o objetivo do Evangelho de João é mostrar esses milagres e estes sinais, não para poder dizer ou ensinar que ele vai fazer hoje, que ele vai repetir isso hoje. Não, o objetivo de João não é esse. O objetivo de João é, esses milagres foram registrados para que você acredite que ele é Deus. E Jesus tinha uma autoconsciência muito clara a respeito disso. A gente viu aqui, os fariseus e os líderes religiosos diziam, nós não estamos te apedrejando por causa dos sinais. Na realidade, estes sinais que tu faz é inegável. É inegável. O motivo que a gente quer te apedrejar e te matar é o teu ensino, são as tuas palavras, é a percepção, ou seja, é para onde tu está querendo levar a mente e a crença das pessoas, por meio desses sinais. Porque tu fica dizendo que tu és a luz do mundo, e Jesus disse isso mesmo, eu sou a luz do mundo, quem não me segue, quem não crê em mim, e quem não acredita nas minhas palavras, está nas trevas. Aí eles diziam, mas nós não podemos estar nas trevas. Nós temos a lei, nós temos a Torá, nós temos os profetas, nós temos as Escrituras. Mesmo com isso, Jesus dizia, olhe, ninguém jamais viu a Deus. Moisés, ele trouxe a lei, João capítulo 1, mas eu estou trazendo a graça. Eu estou criando uma nova criação. Criação essa que agora existe e sobrevive a partir de mim. Aquele, pois, que crê em mim, tem vida eterna. Irmãos, quando Jesus fazia os sinais, ele estava querendo deixar bastante claro que ele não veio aqui apenas para curar cego. O objetivo de Jesus, irmãos, ao vir a este mundo, não foi resolver os problemas sociais do homem, porque não foi resolvido, os problemas sociais estão aí. Resolver as diferenças, vamos dizer assim, e as injustiças econômicas, isso não foi resolvido, as injustiças estão aí. O objetivo da vida de Jesus não foi nem mesmo trazer paz ao mundo. Jesus claramente diz, eu não vim para trazer paz, eu vim trazer espada. A partir de agora, quem crê em mim, você vai ver o que vai acontecer nas famílias, quando o marido crê,
e o resto da família não crê, você vai ver o que vai acontecer. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, irmãos, o motivo da vinda de Jesus Cristo para esse mundo não foi resolver o problema da fome, não foi resolver o problema da pobreza, desigualdade social, injustiça, nada disso. Não foi também resolver o problema de terremoto, catástrofe, nada disso. A vinda dele neste mundo foi para poder dar vida eterna. Esse é o motivo de sua vinda. O Filho do Homem veio para poder dar vida eterna e vida com abundância. Então, o Evangelho foi escrito para que você saiba quem é Jesus. Jesus é Deus. O Evangelho também foi escrito para que, quando você lê esse Evangelho, você saiba por que Jesus veio. Jesus veio para dar vida eterna. Agora a pergunta é, quando é que você vai ter essa vida eterna? Porque os judeus acreditavam numa vida eterna. Veja lá em Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. E veja que o profeta vai dizer. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Então o judeu, ele acreditava na vida eterna. O judeu acreditava que chegaria um dia em que Deus iria intervir e iria resolver de uma vez por todas os problemas do ser humano. Ia dar vida eterna. E vida eterna seria o seguinte: você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai se preocupar com o pecado, não vai haver mais doença, não vai haver mais desigualdade social, econômica, não vai haver mais injustiça. Mas quando é que Deus vai dar essa vida eterna? Depois da ressurreição. É assim que o Antigo Testamento ensinava. Aí agora nós temos um problema. Qual é o problema? Jesus afirma que aquele que crer nele tem vida eterna agora. Agora, antes da ressurreição. Vocês não precisam esperar a ressurreição para ter vida eterna. Na realidade, se você crê em mim, você vai ter vida eterna agora. E o que é essa vida eterna que nós vamos ter agora? Uma qualidade de vida melhor com Deus. Uma qualidade de vida muito melhor com Deus. Não foi isso que ele prometeu à mulher samaritana? No capítulo 4, versículo 14, olha o que ele diz lá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olha a expressão que João usa, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será tão poderosa que, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para vida eterna. No capítulo 5 também, a gente vai ver, no capítulo 6, melhor dizendo, a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte, João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, mais uma vez a expressão, jamais terá fome. E que crê em mim, jamais terá sede. Aí agora nós temos um problema. O Antigo Testamento diz uma coisa, que a vida eterna só vai ser dada depois da ressurreição, e o filho do carpinteiro agora está dizendo outra. É um problema. É por isso que os judeus queriam apedrejá-lo. Ele tem demônio, ele é um lunático, não acredite no que ele está falando, porque Abraão morreu, Esdras morreu, Davi morreu, o grande Moisés morreu, e ele está dizendo que quem crer nele vai ter vida eterna agora. Agora. Isso é um absurdo.
Ninguém vai ter vida eterna antes da ressurreição. E a mensagem que Jesus deixava e ensinava, e que os apóstolos também ensinaram depois, é justamente essa. Quem crê em mim vai ter vida eterna agora. Nunca mais terá fome agora. Nunca mais terá sede agora. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Não morre eternamente. Aí agora a gente chega no capítulo 11. O que é que nós temos no capítulo 11? Lázaro. Versículo 1. Estava enfermo Lázaro. E quem é Lázaro? Lázaro é aquele que foi a Cristo. Lázaro foi aquele que diz, olha, o que o profeta Daniel falou é verdade. Mas o que Jesus também falou é mais verdade ainda. Porque eu não preciso esperar a ressurreição para ter a vida eterna. Eu posso ter a vida eterna agora. E Lázaro, gente, ele saía em Betânia, junto com suas duas irmãs, Maria, que era mais conhecida, e Marta, propagando e ensinando essa mensagem. Vão até Jesus, porque vocês irão receber a mesma coisa que eu também recebi. E o que foi que você recebeu, Lázaro? Vida eterna. Vida eterna, eu nunca mais tenho fome, eu nunca mais tenho sede, eu não ando mais em trevas, eu agora estou na luz, eu tenho agora vida eterna. Paulo apóstolo vai dizer que Jesus trouxe a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, irmãos, Lázaro saía pregando em Betânia essa verdade. Eu fui para Cristo e recebi vida eterna. Aí o que é que aconteceu, gente, com Lázaro? Aconteceu aquilo que acontece com todo mundo. Ele adoeceu. E aqui está a primeira lição que você vai levar para casa. E a primeira lição é a que está no versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer para ele. E a mensagem foi uma mensagem bastante sugestiva, não foi? Bem apelativa, não tem nada de apelativo aqui nessa mensagem. Senhor Lázaro, o teu discípulo a quem tu amas, aquele que se rendeu a ti, aquele que acreditou nas tuas palavras, aquele que vive a partir de ti, aquele que entendeu que sem tu ele nada pode fazer, morreu, está doente. Ele está doente. E qual é a lição que você vai levar para casa? Que a vida eterna que Jesus trouxe para os seus discípulos não significa que você não vai ficar doente. Você vai ficar doente. A vida eterna que Jesus veio trazer para você não significa que você não vai ter depressão. Você vai ter depressão. A vida eterna que Jesus veio trazer para você não significa que você tem um casamento blindado à prova de separação. Pode acontecer separação também na sua vida. A vida eterna que Jesus veio trazer para você não significa que seus filhos têm a garantia de que vão servir a Deus para todo sempre. Não. Não temos essa garantia. O Rick Warren, que escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, ele teve uma experiência com um filho horrorosa. O filho dele se suicidou, gente. Filho do maior pastor, do pastor da maior igreja batista dos Estados Unidos da América. Suicidou-se. Deixou uma carta para o pai dizendo, olha, já que a gente acredita na predestinação, então, pai, a gente se vê do outro lado. E se suicidou-se. Ele estava numa EBD, de repente saiu, foi para casa e atentou contra a sua própria vida. Então, a vida eterna que Jesus veio nos trazer não significa que seus filhos não vão se suicidar. Vão se suicidar. Não adianta bater na madeira, não adianta dizer cruz credo, não adianta dizer sangue de Cristo tem poder, pode acontecer isso na sua vida. Se Lázaro, aquele a quem Jesus amava, adoeceu, meu querido, o que é que você acha que vai acontecer com você? O fato de, e outra, que coisa interessante, Lázaro adoeceu, e não significa que ele não amava Lázaro. Jesus amava Lázaro. Então, as pessoas a quem Jesus ama, adoece, fica deprimido, pode sim ter tudo isso que eu acabei de falar. Foi assim que aconteceu.
Agora, o interessante é que na narrativa, o versículo 4 diz o seguinte, que quando Cristo recebeu a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, Jesus soube, veja que coisa, que Lázaro estava doente, foi o que ele fez. Eu vou para lá agora. Foi isso? Ajeita aí a jumenta, os bois, os cavalos, a carruagem, vamos embora. Vamos parar tudo que a gente está fazendo aqui e vamos embora. Foi isso? Não. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, sabe o que ele fez? Ainda se demorou 2 dias. Aí tem gente que entende a mente de Deus, né? Eu já desisti de entender a mente de Deus há muito tempo, meu irmão. Há muito tempo. Primeiro porque eu não sou advogado. Deus não me chamou para poder advogar as causas dele. Não me pergunte por que Deus faz determinadas coisas, porque eu vou dizer para você, não sei. Eu não sei. Ah, mas o texto está dizendo que ele iria morrer? Ia. O propósito de Deus na vida de Lázaro, a quem ele amava, é que Lázaro, ele teria que morrer, para Jesus ressuscitá-lo, mas ele iria morrer depois de novo. Ele iria morrer depois de novo. E as pessoas que ouviram isso diziam, mas Senhor, me diga uma coisa, você diz que quem crê em Tu não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, já passou da morte para a vida, e o que aconteceu com Lázaro? E todo o discurso do capítulo 11, gente, é isso aí. Quando Jesus chega em Betânia, o discurso das irmãs é o mesmo. É o mesmo de todos eles. A primeira irmã chega e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. A outra irmã repete as mesmas palavras. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus tinha deixado bastante claro nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que muitos daqueles que criam nele ali não passariam pela morte, eles não veriam a morte até que o reino de Deus tivesse chegado com poder e glória. Então eles acreditavam que aqueles que criam em Jesus naquela época, eles não iriam morrer, porque o reino de Deus iria chegar na geração deles. A manifestação do reino dos céus iria se manifestar ali, na época deles. É o mesmo problema que Paulo também vai pegar lá em Tessalonicenses, onde ele vê alguns cristãos desanimados e preocupados com aqueles que morreram. Ó, Senhor, e aí? Aqueles que morreram vão perder a chegada do reino de Deus? Não vão ver o reino de Deus chegar com poder e glória? Porque o Senhor diz que muitos daqueles que estão vivos, que creem no Senhor, irão ver. Essa é a preocupação das irmãs. Senhor, Lázaro morreu. Ele não vai ver a chegada do reino de Deus. Ele não vai conseguir perceber isso aí. Aí no versículo 24, do capítulo 11, olha o que é que Jesus diz. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então, Senhor, quer dizer que o profeta Daniel é que está certo, né? É só depois da ressurreição do último dia que a gente nunca mais vai ter fome, que a gente nunca mais vai ter sede, que a doença nunca mais vai fazer problema nenhum para nós, porque só é depois da ressurreição do último dia, no estado eterno, que a gente vai poder vivenciar e experimentar, fisicamente falando, tudo isso. Não é isso? Aí Jesus diz, não. Não. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, Marta, e irmãos da primeira igreja presbiteriana de Paulo Afonso. Olha o que é que Jesus diz. Eu sou a ressurreição. Isso é tremendo, gente. Quem vai ressuscitar todo mundo vai ser eu. Quem está diante de você é aquele que vai ressuscitar todo mundo no último dia. E esse que está aqui está dizendo o seguinte para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Lázaro não está morto. Lázaro está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. E a crença do Antigo Testamento, irmãos, era interessante. O Antigo Testamento, quando uma pessoa não temia Deus, não era contabilizado nas genealogias. As pessoas não sabiam o que aconteceu com aquele homem perverso. A gente não sabia qual foi o fim que ele teve. Ele era esquecido das genealogias. Ao passo que aqueles que serviam a Deus, eles eram contabilizados, eles eram contados nas genealogias do Antigo Testamento. E aqui Jesus está incorporando esta verdade. Jesus está dizendo que quando nós acreditamos nele, quando nós confiamos nele, ainda que a gente esteja morto, ainda que a gente enfrente problemas, ainda que a gente passe por tribulação, ainda que o nosso corpo adoeça, pegue um câncer, ainda que os problemas que batem na nossa porta nos levem ao desespero, ainda que todas as circunstâncias nos sejam desfavoráveis e a gente ande em trevas sem enxergar nenhuma luz, ainda assim, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Aí a pergunta que Jesus faz para ela, e a pergunta que eu faço para vocês hoje de manhã é essa: vocês acreditam nisso, gente? Porque os judeus, eles precisavam ver para crer. É por isso que eles pediam sinais. Mostra-nos o sinal, para que a gente possa acreditar que tu és o Deus. Mostra-nos o sinal, para que nós possamos acreditar que tu és o Messias. E Jesus, tome-lhe sinal, tome mais sinal, mais milagres, mais maravilha. E o povo não cria. O judeu não acreditava. Por que o judeu não acreditava, gente? Porque a vida eterna que Jesus veio oferecer para o seu povo é uma vida eterna onde você vai ter dor de dente, dor de cabeça, você vai ter câncer, você vai morrer, você vai passar por tribulação, você pode ter problema na família, você pode ter um filho traquino que nunca mais se recupera na sua vida, você pode passar necessidade, você pode morrer desempregado. Ou seja, a vida eterna que Jesus veio oferecer para você, os seus olhos desmentem ela. Os seus olhos desmentem ela. Você chega para o seu companheiro e diz: eu sou imortal. Como é que tu é imortal se tu usa óculos, cara? Como é que tu é imortal se tu usa aparelho auditivo? Como é que tu é imortal se os dentes da tua boca estão caindo? Como é que tu é imortal se tu está perdendo a força, o vigor, tu está envelhecendo? Que raio de imortalidade é essa que tu diz que tu tem? Foi por isso que o judeu não aceitou. Jesus falava uma coisa, o judeu olhava pela janela e dizia: olha, não estou vendo isso aí que você está falando, não. Você está dizendo que veio trazer paz? Qual é a paz? Não estou vendo paz nenhuma. Você veio dizer que veio trazer vida eterna? Qual vida eterna? Lázaro morreu, cara. Não somente Lázaro, Paulo morreu, João morreu, todos aqueles que creram nele morreram. Que vida eterna é essa? Que qualidade de vida eterna é essa que tu diz que veio trazer? Porque a qualidade de vida eterna que os profetas falavam só vai acontecer verdadeiramente e concretamente após a ressurreição. Após a ressurreição é que a gente nunca mais vai ter fome. Após a ressurreição é que nunca mais iremos ter sede. E Jesus diz: não, aquele que crê em mim, ainda que viva tudo isso, todos esses desconfortos, ainda que passe por toda essa tribulação, por toda essa agonia, mesmo assim, ele vai sobreviver. A vida eterna que eu vim trazer, gente, é uma vida que somente aqueles que foram escolhidos por mim é que podem sobreviver às tragédias, às desgraças e aos problemas da vida, não esperando uma mudança. Os cristãos não esperavam mudança, gente. Eles sabiam que a mudança jamais aconteceria. O mundo vai de mal a pior. Não espere mudança no mundo. Quem muda são as pessoas.
Você tem um evangelho que modifica pessoas. Você não tem evangelho que modifica a sociedade. Você não tem evangelho nem mesmo que modifica uma igreja, gente. Dentro de uma igreja você vê uma pessoa que é transformada pelo poder de Deus, e você consegue ver dentro mesmo dessa igreja uma pessoa que não é transformada pelo poder de Deus. E ambos ouvem a mesma mensagem. Jesus não falou isso? Olha, saiba que dentro da igreja, é no mundo que ele diz, mas eu estou falando aqui da igreja, na igreja você consegue ver um joio e você consegue ver um trigo. Você consegue ver alguém que foi transformado pelo poder de Deus, pela fé, e você vai ouvir pessoas que ficam ouvindo a mensagem, ouvindo a mensagem, ouvindo a mensagem, e não muda coisíssima nenhuma. A palavra que Jesus diz às irmãs é a palavra que eu digo para vocês hoje de manhã. Se creres, verás a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? No texto aqui foi a ressurreição de Lázaro. Para nós, a glória de Deus é um pregador motivacional, que agora eu esqueci o nome dele, que quando ele vai pregar a mensagem do Evangelho, o homem não tem nem braços nem pernas, só a cabeça e o tronco. E ele diz que é feliz. Ele diz que é alegre. Ele diz que encontrou Cristo, que Cristo é a felicidade dele, que ele não precisa nem de braços nem de pernas. Ou seja, esse homem encontrou a vida eterna. A vida eterna é para aquelas pessoas que vivem uma circunstância e situação desfavorável, e ela sabe que ela não tem condições de mudar a circunstância. Esse marido não muda, os filhos não mudam, ela não vai ter aquele emprego maravilhoso que ela sempre sonhou, mas ela tem paz de espírito. Ela tem a alegria do Espírito Santo no coração. E o motivo dela ter alegria e paz de espírito não é porque ela vai ter um emprego melhor, não é porque ela recebeu uma promessa de que o marido vai mudar, de que os filhos vão mudar. Não, meu amigo. A alegria que ela tem de espírito, a paz de espírito que ela tem, é a vida eterna que ela recebeu em Cristo Jesus. Ela aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, porque ela entendeu que a felicidade dela é Jesus Cristo e este crucificado. Esse quando crê, vai ter glória. Esse vai ver a glória de Deus. Na realidade, ela vê a glória de Deus todo dia. Agora, pelos olhos da fé, né? Pelo coração da fé. Pela fé que ela tem na promessa que ela acredita. Que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Apesar de que todos digam não, dentro dela está lá um sim maravilhoso dizendo, é verdade, ele ressuscitou e eu acredito nisso. Se creres, verás a glória de Deus. É por isso, irmãos, que a justiça de Deus, ela se revela de fé em fé. Quem crê, vai ver aquilo que olhos nunca viu. Ó, gente, eu vejo coisas que ninguém nunca vê. Eu escuto coisas que ninguém nunca ouviu. E eu, particularmente, experimento coisas que provavelmente nenhum outro mortal aí na terra jamais vai experimentar. Porque eu creio. Eu creio. Apesar dos meus cabelos um dia vai cair, a minha visão vai embora. Pode ser que um dia, infelizmente, eu tenha um derrame. Eu sofro de alguma dessas doenças que me deixe em cima da cama. Então, o meu corpo vai desmentir minha fé, mas a minha fé vai continuar viva ainda. Porque ele disse, ainda que você esteja morto, você vai viver. Ainda que o seu corpo diga não, a sua fé diz sim. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Eu sou a luz do mundo. E a gente, irmão, não precisa demonstrar isso para ninguém. Sabe qual vai ser o dia que o ímpio vai ficar calado e não vai dizer mais nada para mim? É no dia da ressurreição física. Aí sim, aquilo que eu creio vai se tornar aquilo que eu vivo. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, aquilo que eu creio, infelizmente, não é aquilo que eu vivo. Não é isso que Paulo diz? Eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E os pastores estão tentando aí tentar entender porque os crentes não fazem esse bem. Por que vocês não vivem esse bem, meu irmão? Vai ver um demônio, vai ver, é uma maldição hereditária,
vai ver, é isso. Aí começa, eles estão tentando entender para poder levar o crente a viver o bem, a ser santo. Irmãos, você já é santo. Se você não vive uma santidade, sabe qual é o seu problema? É porque você não tem vergonha na cara, meu irmão. Essa aqui é a sua realidade. Você está vivendo de encontro àquilo que você é. Se você é luz, viva na luz. Seja aquilo que você é. Faça aquilo que você é. É isso que Jesus disse para as irmãs. Vocês acreditam nisso? E ela disse, cremos, Senhor. Então você vai ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus, irmãos? É simples, é só crer. Aquele homem que fica dando testemunho só com a cabeça e o tronco, ele não tem braços, ele não tem perna, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem os mesmos sonhos e os mesmos prazeres que muitos de nós que temos braços e pernas temos. Mas ele é feliz, porque ele entendeu que a verdadeira felicidade dele é Jesus Cristo. Enquanto a gente que é servo do Senhor Jesus Cristo, não entendermos e não encarnarmos essa verdade, a gente não tem uma mensagem para oferecer ao mundo. Nós não temos uma mensagem para oferecer ao mundo, porque a mensagem que a gente oferece ao mundo é uma mensagem totalmente distorcida. A gente não está pregando o evangelho, a gente está pregando felicidade terrena, e felicidade terrena nós não vamos encontrar aqui. Nós somos peregrinos aqui na terra, gente. A verdadeira felicidade que a gente tem aqui é Cristo. Aí você é feliz. Aí você tem paz de espírito. Mas felicidades circunstanciais a gente não vai ter. Sabe o que é que a gente tem? Paliativo. Faça isso. Faça aquilo outro. Tente isso. Tente aquilo outro. Pode ser que a coisa melhore. Aí um faz e dá certo. Outro faz e não dá certo. Se for um palestrante motivacional, ele vai dizer, você não seguiu direito a receita. Se for um pastor, ele vai dizer, não deu certo porque você não orou, você não jejuou, você não fez isso. Meu irmão, a gente não tem como resolver os problemas da nossa vida. Os problemas da nossa vida é insolúvel. Você vai adoecer, você vai ficar velho. O amor que sua esposa, seu marido tem por você, você não tem como garantir que esse marido que está lhe amando hoje vai continuar amando você amanhã. Você tem como garantir isso, gente? Não é isso que Paulo diz para a mulher lá em 1 Coríntios capítulo 7? Mulher, quais são as garantias que esse marido que você está tanto se santificando por ele vai amar você do mesmo jeito que você ama ele? Deus chamou você à paz, minha irmã. Você não tem essas garantias. Sabe qual é a garantia que você tem? Ainda que você esteja morto, você viverá. Ainda que esse marido lhe abandone, Jesus jamais vai lhe abandonar. Ainda que seus filhos, quando cresçam, abandonem sua casa e nem mesmo mandem um cartão postal para você, Jesus Cristo jamais vai lhe abandonar. Essa é a mensagem do Evangelho. É dessa forma que nós temos que acreditar. Ainda que você esteja morto, ainda que seu corpo desminta a palavra do Evangelho, fique com o Evangelho. Creia no Evangelho. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Ele não morreu, não. Ele está vivo. Olhe com os olhos da fé que você vai ver que ele está vivo. Para elas, felizmente falando, Lázaro ressuscitou. Talvez Cristo não atenda ao seu pedido. Talvez Cristo não mude a tua sorte. Talvez Cristo não transforme a sua circunstância. Mas a palavra é a mesma. Creia, creia, porque a sua graça lhe basta. O poder dele vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Talvez você esteja passando por isso, porque Deus quer que você se torne uma pessoa mais forte espiritualmente. Talvez você não tenha pernas, mas você vai ter, vamos dizer assim, disposição. Talvez você não tenha mais visão física, mas você vai ter um conhecimento profundo. Talvez você não escute mais nada, mas você vai ter um coração quebrantado. E é isso que Ele quer fazer. O coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe.